Obrigado, queridos. Queridos, boa noite. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer maravilhoso poder estar aqui com vocês mais uma vez. Quem é que estava de manhã aqui? Glória a Deus, voltaram à noite, né? Que bênção, muito legal. Eu estou feliz demais em poder estar aqui. E você que não pôde estar, a gente tem hoje uma ferramenta maravilhosa, né? Que é o YouTube. E a gente pode estar lá assistindo a mensagem, sendo abençoado com aquilo que Deus tem falado conosco, né? Eu falei, eu sou o pastor Ivo Siqueira, sou lá da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso aqui. Quem conhece Jardim Paraíso aqui? Pouca gente, né? E eu falava de manhã, se não conhece o Jardim Paraíso, fique tranquilo que um dia você vai para lá. Todo mundo vai para o paraíso aqui. Eu posso ouvir um amém? Eu já estou lá, já tenho o privilégio de já estar lá no paraíso, né? Já estou lá junto naquela terra, pastoreando há 30 anos naquele lugar. Deus tem me dado essa oportunidade. Sou casado com a pastora Adriana Siqueira, que ela está assistindo agora. Beijo, te amo. Ó, o almoço estava maravilhoso. Tem que exaltar, né? Ela fez um sacrifício hoje, tadinha. Mas tudo bem. Sou casado pela misericórdia de Deus há 36 anos. Né, com a minha esposa, tenho 2 filhos, uma filha, a Jéssica, de 34 anos, e o Júnior, de 23 anos. Né? E os 2 casaram, e eu estou numa felicidade que nem só. Falava de manhã, o pessoal fala, síndrome do ninho vazio. Eu não tenho síndrome do ninho vazio nenhum, eu estou voando e está maravilhoso ficar só eu e a minha esposa em casa. É muito bom, né? Se eu soubesse, eu já tinha liberado para casar antes, para poder aproveitar mais. Brincadeiras à parte, né? É uma honra para mim, um prazer muito grande poder estar aqui. E eu falo assim, eu tenho um amor muito grande por esse homem, pela sua família, por essa casa, e, consequentemente, por essa igreja. Uma igreja linda, uma igreja vibrante, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja ativa, em movimento. Né? Eu venho pelos corredores e os corredores não ficam vazios. Né? Toda hora é um movimento, vem para lá, vem para cá, vem para cá. Isso significa que essa igreja é uma igreja viva, uma igreja que está em movimento, que está agindo, que está trabalhando. E a gente fica muito feliz por tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Sem mais delongas, nós vamos então estar ministrando a palavra. E pela manhã a gente trabalhou um tema e eu falei sobre a tempestade perfeita. Sobre o que? Me ajuda? A tempestade perfeita. E o que é a tempestade perfeita? Nós vamos fazer uma recapitulação. Vamos colocar aqui o nosso slide, só para a gente poder trazer uma recapitulação do que falamos pela manhã, porque nós vamos entrar no assunto, vamos pegar o gancho do que foi falado de manhã e dar sequência. Eu vou passar apenas, o outro. Não, foi o outro. Eu mandei um outro slide, manda para lá? Tá. Já vai aparecer o outro aqui daqui a pouco. Isso daí. O tema pela manhã foi quando a tempestade chega ao lar. Então, quando a tempestade chega ao lar. E aí nós fizemos aqui, só estou ali alguns pontos, eu falava sobre a tempestade perfeita. O que seria a tempestade perfeita, pastor? É a tempestade que une diferentes forças contrárias, vento, mar e chuva. E eu falava que em 1991 nós tivemos esse episódio onde teve a tempestade perfeita. E é algo que os marinheiros não sabem explicar, mas foi a convergência de um furacão, de uma tempestade, do vento, onde eu falava aqui que vinham aproximadamente onda de 30 metros que foram registradas. Então é uma coisa absurda, é uma coisa terrível. Então, porque foram a convergência de 3 elementos ao mesmo tempo. E aí nós pegamos Mateus capítulo 7, e quando o Senhor Jesus ele vem explicando sobre a casa edificada sobre a rocha. E ele fala que existiriam também momentos em que 3 elementos viriam sobre essa casa. Vai vir a chuva, os rios se levantariam e os ventos dariam contra essa casa. Mas ela não seria abalada porque ela estava fundamentada sobre a rocha. Então nós falamos sobre isso pela manhã. E é nesse cenário que a fé deixa de ser teoria e passa a ser de verdade um sustento. Porque todos nós, independente de você querer ou não, um dia a tempestade perfeita vai chegar na tua casa. Pastor, o que é isso? Não, é porque vai chegar.
vai chegar na casa de todos nós. Se você é cristão, se você serve a Deus, e eu vou dizer, até você que não é cristão e não serve a Deus, um dia essa tempestade vai chegar na tua casa. Não tem como não acontecer. A diferença daquele que crê e que não crê é porque a nossa vida está alicerçada aonde? Aonde? Nós cantamos aqui, né? A rocha em que minha casa está firmada é Ele, Jesus. É nele que a nossa casa, a nossa vida está firmada. E a rocha, eu falava aqui pela manhã, que a construção de bases é uma coisa que demora, que demanda muito tempo. Geralmente você não vê, mas quando você vê uma pessoa firme diante das tempestades, quando você vê uma pessoa firme diante do desafio, você pode ter certeza que ela trabalhou muito bem a base da vida dela. E nós somos estimulados, como bons batistas, a aprender a palavra de Deus, a escola bíblica dominical, a leitura, o culto familiar, todas essas coisas, elas fazem parte de um processo de crescimento. Esse mês de maio, pastor, nós todos os dias nos reunimos, as famílias, e nós estamos lendo o livro de Josué e de Efésios. Nós, durante 30 dias, as famílias se reúnem e fazem o culto doméstico, a leitura de um capítulo por dia. Faz a leitura de um capítulo, adora, celebra, ora e faz. E depois, no último domingo desse mês, a gente faz um grande culto com todas as famílias reunidas celebrando ao Senhor. É uma coisa muito bacana. Então a gente aprendeu que as famílias precisam ser fortificadas e nós precisamos fazer com que Cristo se sinta à vontade na nossa casa. Nós precisamos desejar que isso seja sempre uma realidade. Depois nós falamos, então, a tempestade chega a todos. Jesus nunca prometeu mares calmos, ele prometeu presença e vitória, né? Ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, deveríamos continuar corajosos, porque ele venceu. E também, se ele venceu, estamos nele, nós também vamos vencer em nome de Jesus. Depois nós falamos que a tempestade revela o fundamento da casa. Quando a tempestade vem, é aí que nós vamos ver quem realmente fundamentou a sua casa nela. Depois nós falamos que precisamos reconhecer a dor e buscar refúgio no Senhor. Deus não pede que neguemos a tempestade. Ele se apresenta como abrigo no meio dela. Amém? Nós falamos isso aqui e é tremendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Pode passar o próximo. E aí ele diz o seguinte: a tempestade perfeita... Vamos lá para vocês. Será que vai? Vai chegar. Vamos para o segundo slide, vamos ver se vai. Vai passar. Ora aí, irmão, levanta a mão. Ora, Deus opera poderosamente. Aleluia. A tecnologia assim, de vez em quando trava mesmo, né? E aí a gente estava fazendo, eu só queria trazer para você uma recapitulação daquilo que a gente ministrou hoje pela manhã, porque tem a ver com o que a gente vai estar falando daqui a pouco dentro da mensagem. Conseguiu? Ainda não? Na nossa igreja, quando isso acontece, o pessoal começa a dizer assim: glória a Deus, amém, Senhor, aleluia. A rocha em que minha casa está firmada, oh, é Ele. O quê? O amor que alcançou a minha casa. É quem? Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Muito bom, olha aqui.
coisa bonita, né? Ainda não foi, aleluia. Não vai passar não, né? Então vamos lá, queridos. Então eu vou pegar aqui rapidinho e a gente vai seguir. Fica tranquilo que isso acontece mesmo. Lá em Filadélfia acontece direto. Vamos ver então aqui. Foi? Aê, viu? Vamos aplaudir o Senhor, ver como é que funciona. Glória a Deus, então vamos lá. Próximo ponto, fala assim, volte ao essencial, Deus edificando a casa. Tempestade revela limite. Repita comigo, tempestades revelam limites. Salmo 127, se o Senhor não edificar, em vão trabalho. Aquiete o coração antes de agir. Em meio ao caos, Deus chama a gente à quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Então, se esse Deus é o nosso refúgio, que a gente se aquete nele, que a gente venha realmente descansar. Depois, assuma a posição espiritual. Alguém precisa segurar o leme. Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante que eu vejo muitas vezes. As pessoas dizem, e eu já vi várias pessoas dizendo assim, não, a esposa é a coluna da casa, a mulher é a coluna da casa, a mulher é a coluna e a coluna e a coluna. Mas deixa eu te falar uma coisa, o sacerdote da casa é o homem. Quem está me entendendo? Nós não podemos transferir a responsabilidade que é nossa para as mulheres. Quem está me entendendo? Vai orar com teu filho. Não, vamos orar com ele. Não, somos nós. É uma equipe. E muitas vezes essa ideia transfere a responsabilidade apenas para a mulher e o homem não se coloca dentro dessa questão. Então vamos entender uma coisa. A Bíblia fala, a mulher ela é extraordinária, ela tem capacidade extraordinária, mas a Bíblia, Paulo diz que é o vaso mais frágil. E aí nós não podemos colocar a mulher na frente de uma batalha. Quem tem que entrar na frente da batalha é você. Quem está me entendendo? Tem homem aqui? Não. Meu irmão, em todos os lugares. Eu chego na igreja, tem homem aqui, aí parece que tem um delay. A pessoa, tem, sou eu. Então vamos lá. Tem homem aqui? Homem casado? Homem de Deus? Então você vai cobrir essa mulher aí. Aproveita, dá um beijinho nela, dá um abraço nela aí. Está aí perto de você? Vai lá, dá um beijinho, dá um abraço aí. É isso aí. E você cuida dela, ok? Nós aprendemos também. Confie. Amanhã de Deus sempre chega. Nenhuma tempestade é eterna. Nenhuma tempestade ela é para sempre. Aprendemos também que Jesus é Senhor sobre a tempestade. Com Jesus no barco, a casa pode ser sacudida, mas ela não será destruída. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, só para trazer uma síntese que nós trabalhamos em cima disso, e agora nós vamos passar para o próximo. E aí eu quero falar com vocês hoje sobre o tema. A leitura que nós faremos é em Atos, capítulo 27, de versos 1 a 4. O tema da mensagem é quando o vento bate contrário. Qual é o tema? Vamos lá? Quando o vento bate contrário. E essa história é uma história conhecida, a gente vai extrair dessa história algumas lições que são preciosas para nós, porque a palavra de Deus ela é inspirada. Toda a palavra de Deus ela é inspirada e apta para corrigir, para redarguir, para nos ensinar, para nos instruir na justiça, para que todo homem ele venha se tornar um homem aprovado por Deus para a glória do nome do Senhor. Então nós podemos extrair sempre da palavra de Deus lições poderosas para as nossas vidas. E o texto ele é bem claro, ele diz, quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, e nós sabemos que o livro de Atos é Lucas que está fazendo esse relato, ele está contando, então ele está participando efetivamente de todo esse processo. Então ele diz, quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial.
E embarcando no navio de Adromítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chifre, porque, o que está escrito ali? Os ventos eram contrários. Então, olha só. Eles estão levando Paulo para a Itália. Paulo estava indo para ser preso. E eles começam agora um processo onde eles estão se locomovendo para lá. Mas aí acontece o primeiro momento. Eles estão indo, mas eles estão indo devagar porque o vento estava o quê? Contrário. Eles estavam encontrando uma resistência. Tinha uma resistência para que eles pudessem estar caminhando. Vamos passar para o próximo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: cuidado com a rota a ser escolhida quando o vento for contrário. Repita comigo: cuidado com a rota a ser escolhida quando o vento for contrário. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Existem ventos contrários que vêm de Deus e existem ventos contrários que vêm do inimigo. Entenda isso. Em alguns momentos, preste atenção, e isso é importante a gente entender, o próprio Deus vai trazer para nós uma resistência, uma certa oposição, para que a gente não permaneça progredindo dentro de uma direção ao qual Ele não quer que nós caminhemos. Às vezes o próprio Deus, Ele vai nos dar sinais. O próprio Deus vai nos resistir em alguns momentos. Existem momentos não, que você sabe que aquele vento contrário que está vindo não é um vento de Deus. Por exemplo, existe uma passagem que você conhece claramente, quando Jesus ele entra no barco, e é a passagem que a gente geralmente trata, porque ele está indo para a terra dos Gadarenos. Lembramos disso, sim ou não? Quem se lembra dessa passagem? Jesus entra no barco e Jesus está dormindo, está descansando no barco. Porque nada que Jesus fazia era sem intencionalidade. Jesus era intencional em tudo. Ele está ali dormindo naquele barco e de repente vem um vento que não era um vento de Deus, porque quem estava ali era o Filho de Deus. Aquele vento que se levantou era um vento contrário. Por quê? Porque o inimigo sabia que a possibilidade de Jesus, ao chegar naquele lugar e fazer uma obra extraordinária, era grande demais. Então, qual era a estratégia dele? Vamos fazer um vento aqui, que esse barco possa afundar e que essas pessoas possam morrer e que Jesus não consiga chegar do outro lado. E aí o que aconteceu, queridos? Ele esqueceu. O diabo esqueceu quem que ele estava mexendo. Porque o Jesus que eu sirvo e que tu serve, Ele é Senhor do céu, da terra e do mar. E Ele dá a ordem, e quando Ele dá a ordem, tudo tem que obedecer. Então, não adianta um movimento maligno vir, porque se Jesus estiver contigo, esse movimento vai ter que cair por terra. Eu posso ouvir um amém nessa noite aqui? E aí Jesus, o que ele faz? Ele ordena. Ele chama os discípulos de tímidos, e ele ordena, e o vento cessa, e tudo para, e eles ficam: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem e tal. E quando eles chegam do outro lado, quem é que vem até ele? Um gadareno. E aí olha que coisa interessante, o inimigo não queria que ele chegasse lá, porque ele sabia que através de uma pessoa, coisas extraordinárias iriam acontecer. Os demônios, quando veem Jesus, falam: por que tu vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus mandou eles se calarem, eles pediram para que entrasse na manada de porcos, eles foram para lá, eles foram jogados, precipitados, e aquele homem, que era um homem que vivia uma vida terrível, ele caía no fogo, ele tinha uma força excomunal, as pessoas tinham medo daquele homem. Daqui a pouco, quando a cidade vê aquele homem sentado, calmo, de uma maneira maravilhosa ali, e aí todo mundo fica maravilhado, mas manda Jesus embora. E aí ele fala assim: deixa eu ir contigo também. Aí Jesus fala assim: não, você não vai vir comigo, você vai voltar para a sua casa. Amados, agora para pensar comigo aqui, conjectura comigo. Esse homem tinha uma família. Porque se Jesus manda ele voltar para casa,
É porque ele tinha uma família. Agora tu imagina essa família vendo um membro da sua casa. Durante quantos anos eu não sei, mas vivendo daquela vida terrivelmente endemoniado e não podendo fazer absolutamente nada. Olha que vento veio sobre essa casa, que vento que veio sobre essa família, que vento terrível veio sobre aquele lugar, porque foram coisas de anos em que aquele homem permaneceu daquela maneira. E aí você percebe, amados, claramente, que o vento contrário, quando vem sobre a nossa vida, ele tem a função de nos impedir de viver o propósito de Deus. Ele tem a função de nos impedir de alcançar aquilo que Deus já tem preparado para nós. O vento, quando ele é do maligno, ele tem essa finalidade. Ele vem contra nós, é uma oposição que quer te tirar da presença, é uma oposição que quer trazer confusão na sua casa, é uma oposição que quer te tirar do teu trabalho, é uma oposição que se levanta contra a sua vida emocional, que se levanta contra os seus sentimentos, que se levanta contra a sua vida de um modo geral. Quando isso vem com o propósito de destruir, com o propósito de acabar, esse vento não é um vento de Deus, é um vento do maligno que vem contra nós. Quem está me entendendo, diga amém. Mas nós precisamos pedir a Deus discernimento. Porque o que eu tenho visto é que muitas vezes Deus, Ele envia algumas coisas para nos parar, porque Ele percebe que nós não estamos andando dentro daquilo que Ele queria para nós. E a gente não tem o discernimento necessário para entender que essa resistência, ela vem do próprio Deus. Então a gente precisa, muitas vezes, saber e pedir a Deus direção e orientação de Deus. Por quê? Nessa história aqui, eles estão caminhando. E o que acontece? Eles estão indo, diz o texto, navegando vagarosamente muitos dias. Foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do que estava... Até se diga para mim. Por causa do vento. Mas olha só, mais uma vez, nós vimos o vento contrário. Eles estão tentando caminhar e o vento contrário está se levantando de novo. Perceberam isso? E aí o que acontece? Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade, e chegamos a um lugar chamado o quê? Bons Portos. Olha que coisa interessante. O vento contrário se levantou uma vez, o vento contrário se levantou outra vez, mas eles entendiam, não entenderam o que esse vento contrário estava querendo apresentar para eles. E eles estão insistindo, estão insistindo. Às vezes, queridos, você está ali e fala assim, não, eu vou comprar esse carro agora. Aí tu não orou a Deus, mas tu entendeu que aquilo ali é uma grande oportunidade. E aí você não ora a Deus, não busca a Deus, não faz nada, mas agora eu vou fazer isso aqui. Aí Deus vai dando sinais. Começa a emperrar uma coisa aqui, começa a acontecer outra coisa, mas você está tão fissurado em alcançar aquilo, que você não dá, que a gente não dá atenção aos sinais. Quem está me entendendo? Já aconteceu isso com você, comigo? Já aconteceu. Eu queria tanto uma coisa, de eu orar, e aí você faz aquela oração, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, porque eu sei que Tu já vai me dar essa bênção. Né? E você não tem coragem de dizer assim, Senhor, é isso que Tu queres para mim? Aí, aonde entra o problema? Deus usa pessoas como resistência. Aí você chega para alguém e fala assim, olha só, não seria melhor você fazer isso assim, 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 assim? Ele fala assim, não, irmão, mas essa oportunidade, ela é do céu. Não está vendo? Aí ele vai para outra pessoa fala assim, não é melhor você fazer? Não, querido, isso aí é de Deus para a minha vida. Note bem, que às vezes Deus coloca resistência na sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, deixa eu te contar um testemunho verdadeiro. Alguns anos atrás, uma jovem que era nossa adolescente, foi fazer um gabinete com a pastora e comigo. Nós ficamos 4 horas fazendo gabinete pastoral com essa menina. Sabe aquela menina que é adolescente na igreja e tal. E para resumir, ela estava com uma pessoa e ela queria casar com uma outra pessoa.
Entenda, ela tinha terminado com uma pessoa, queria casar com outra pessoa. E nós falamos para ela que as evidências de toda a trajetória daquela pessoa indicava que se ela continuasse, ela iria se dar muito mal. E nós ficamos ali, abrimos nossos corações, demos testemunho e falamos, olha, se você casar, nós ali estávamos como um vento contrário na vida dela. Porque ela estava querendo ir numa direção e a gente estava como resistência. Mas não era uma resistência porque a gente não a amava. Não era uma resistência porque a gente não queria o mal dela, porque a gente queria o mal dela. Era uma resistência porque a gente queria que ela ficasse bem. E nós já estávamos vendo o que iria acontecer. Deixa eu falar, amados, existem pessoas, e talvez muitos de nós aqui não ouvimos o nosso pai, não ouvimos a nossa mãe, não ouvimos a nossa liderança, não ouvimos os nossos pastores, não ouvimos os nossos líderes, que muitas vezes chegam até nós com o maior carinho, com o maior amor e diz, olha, não, esse caminho não é o caminho, mas a gente quer furar a resistência daqueles que estão querendo o melhor para nós. Quem está me entendendo, diga amém. Está me entendendo? E aí o que acontece, pastor? Essa menina, sabe, essa menina saiu dali e parece que ela não ouviu nada do que a gente falou. E pouco tempo depois, ela casou com esse rapaz. E aí, sabe o que aconteceu? Me pergunta, pastor, o que aconteceu? Pergunta. Não, assim não. Vai, me pergunta, pastor, o que aconteceu? Não somente o que a gente falou, mas muito mais. Escuta, esse camarada traía ela todo o tempo. E depois chegava em casa e ainda batia nela. Escuta. Batia, ela saiu da igreja. Olha só, a gente deu um conselho para ela. Para ela, nós estávamos sendo contra ela, mas o amor e quem ama vai repreender, porque amor é repreensão. O verdadeiro amor, ele trabalha na repreensão, na admoestação, para que a pessoa não caminhe numa trajetória que vai levá-la a uma queda. E o que aconteceu? Ela ficou anos, pastor. Anos. O cara saía de noite, voltava 2, 3 dias depois. Engravidou, teve um filho desse homem, não tinha condições e se submeteu a esse homem. Só para você ter uma ideia. Ela ficou 8 anos passando por isso. E ela era uma garota bonita, ela começou a definhar, porque o sofrimento, ele começa a fazer as pessoas definharem. O brilho vai embora. E é uma vida, parece que entra num looping de sofrimento interminável. Aí ela voltou para a igreja. Entramos em oração. E graças a Deus, esse rapaz se converteu. Diga glória a Deus. Mas ela não precisaria ter passado por todo esse processo se ela tivesse dado ouvido às nossas vozes. Quem está me entendendo, diga amém. Às vezes, a resistência não é para o mal. O pastor chega e fala assim, não faz isso. Não anda por esse caminho. Isso aqui não vai ser bom para você. Quem sabe da minha vida sou eu. Pastor, não manda em mim. Líder nenhum manda em mim. Eu já ouvi isso. Líder não manda em mim. Eu mando na minha vida. Ele não paga as minhas contas. Ele não faz nada disso. Então eu decido. Então vai, querido. 2 Crônicas 20 diz assim, creia no Senhor. Quando você crê no Senhor, você será bem-sucedido. Crê nos seus profetas e você prosperará. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através dos homens de Deus, através da nossa liderança, através do papai, através da mamãe, que muitas vezes são usados e a gente não dá ouvido para eles. Quem está me entendendo, diga amém. Faz sentido para os irmãos isso que eu estou falando aqui nessa hora? Adolescente já acha que sabe tudo. O jovem já acha que, por mexer bastante em computador e tal, ele acha que ele é
o expert, mas ele não sabe nada da vida. Existem pessoas que vão ser resistência. E papai e mamãe, nós temos que ser resistência. Gostando ou não, é o que nós temos que fazer. Quem está me entendendo? É talvez a parte mais difícil, mas é a parte mais necessária. Então a gente precisa fazer isso. Então olha só, 2 vezes aparece o vento contrário e eles tiveram a oportunidade de ficar num lugar chamado Bons Portos. Mas eles fazem isso? Não. Por quê? A resistência eu estou trazendo. Eles estão diante de um processo de resistência. Eles não querem ouvir ninguém. Passa o próximo slide, por favor. Segundo ponto. Repita comigo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga mais uma vez. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu tenho certeza que hoje aqui tem gente que já estava pronta a tomar algumas decisões segundo o seu coração. Olha só, Deus está dizendo a você, não faça isso. Não faça isso. Pare, reveja o projeto. Pare, reveja o projeto. Deus hoje está dizendo, pare, reveja o projeto. Não continue sem a bênção e a direção de Deus. Olha, você falou assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Você está ouvindo a voz de Deus hoje aqui. Você está ouvindo Deus te direcionar e dizer para você, pare, não prossiga nesse caminho. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Depois de muito tempo, olha o que acontece. Tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou. Tinha um homem de Deus lá dizendo, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Tinha um homem de Deus. Porém, o que diz o texto ali? O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que o Paulo dizia. Ai, ai, ai. Às vezes nós damos mais ouvidos, porque a gente olha a capacidade da pessoa, a gente olha a inteligência, a gente olha a fala, a gente diz, não, é isso daí. E às vezes nós não damos ouvido aos homens e mulheres de Deus. Vocês creem que nessa igreja tem homens e mulheres de Deus aqui? Quantos creem? Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Diz assim, pastor, eu creio. Pastor, eu creio. Existem homens e mulheres que estão orando por vocês. Homens e mulheres que estão intercedendo por vocês. E eu digo para os irmãos aqui, entenda. Nós precisamos agradecer aqueles que interferem e chegam até nós para intervir. O que muitas vezes acontece é quando você repreende alguém, você fica de mal com esse alguém que te repreendeu. Você não pode repreender, você não pode chamar a atenção, você não pode falar, porque a pessoa dá mais credibilidade aos outros do que aquele que te ama de verdade está te levando a uma consciência, uma reflexão melhor, para que um caminho não venha a ser traçado por você. Quem está me entendendo? Mas vale obedecer. Meu líder nem sempre disse aquilo que eu queria ouvir. Mas ele dizia o que eu precisava ouvir. Entende isso? Nem sempre a gente vai concordar e nem sempre a gente vai aceitar. Mas nós precisamos ter um coração humilde e capacidade de entender e de não ser levado por vista, mas sermos levados pelo Espírito Santo e por quem realmente consagra a sua vida a Deus. Passa para o próximo. Muitas vezes somos nós que vamos ao encontro do vento contrário. O vento contrário apareceu a primeira vez, eles continuaram. Apareceu a segunda vez, eles continuaram. Aí, olha só, aí é o problema. Olha o que diz o texto. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião. Repita comigo, a maioria deles. Ah, mas está todo mundo falando. Ah, mas está todo mundo dizendo. Ah, mas todo mundo. Olha, querido, cuidado com a maioria.
Cuidado com todo mundo, cuidado com isso. A maioria às vezes toma uma decisão que está fora do alinhamento de Deus. Mas a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar à Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, já estava um negócio muito complicado. Pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Aí, olha o que diz. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se no lado da ilha um tufão de vento chamado, diga, Euroaquilão. Diga, Euroaquilão. Diga mais uma vez, Euroaquilão. Isso aqui chama muito a minha atenção. O vento estava contrário, pararam. Vamos continuar. O vento estava pararam. Paulo falou, não vai. Vai ser custoso. Não vai. Não, mas todo mundo está dizendo que eu tenho que ir. Todo mundo está dizendo que eu tenho que fazer. Todo mundo está dizendo que é isso. Então, beleza, então nós vamos. Aí, querido, aquilo que era um vento contrário, possível de ser combatido, de ser resistido, vira agora uma tempestade chamada Euroaquilão. Quantos de nós, às vezes, não estamos vivendo tempestade porque nós não ouvimos o conselho de alguém que várias vezes se levantou como resistência para as nossas vidas, mas querendo ver o nosso bem. E aí você fala, não prossiga nesse caminho, não prossiga por aí. Cuidado, a Bíblia vem trazendo várias advertências, vai trazendo advertência e a gente vai ignorando, a gente vai deixando de lado, a gente vai achando que nunca vai acontecer e de repente, aquilo que poderia ter sido resolvido de uma maneira mais tranquila se torna algo muito grande. O que acontece é que eles se deparam com um Euroaquilão. Aí, queridos, se eles tivessem parado lá, eles não estavam passando por isso. Quem está me entendendo, por favor, diga amém. E o que acontece? Vamos passar, passa o próximo. Aí o vento contrário, ele vai revelar a nossa fragilidade. Eu não queria estar passando pelo que eu estou passando. Mas muitas vezes eu só estou passando o que eu estou passando. Não foi por falta de aviso. Não foi porque o Espírito Santo não tentou falar com a gente. Foi porque a gente quis ser desobediente. Porque a gente achava que era, na verdade, o que nunca fomos. Na nossa mente, eu sou capaz. Que se acontecer, eu dou conta. Mas quando vem, e vem, eu estou falando de um homem de Deus, que estava ali, ele tinha a comunhão com Deus, mas olha que nível chegou, e ele não está vivendo aquilo ali porque ele queria não. Quem está me entendendo? Ele estava vivendo porque ele estava naquele barco. O problema é que às vezes a gente esquece que as nossas atitudes não trarão problemas somente para nós, mas para aqueles que estão no barco junto conosco. Os irmãos estão entendendo? Diz o texto, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas. Já estava alguns dias. Imagine no mar, perdido, sem o sol, as estrelas servem para direcionamento. Né? Quando o sol está no barco, ele olha o sol, as estrelas, ele vai direcionado. Agora, não tem mais direção. Não tem sol, não tem estrela, não tem nada. O barco está à deriva. O que fazer? Eles nem sabiam o que fazer. Porque lá atrás, eles não fizeram aquilo que tinha que ser feito. Quem está me entendendo, por favor, diga amém. Diga amém. E aí o que acontece? Ele diz, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal, o que está escrito ali? Vamos lá. Toda a esperança de salvamento.
Fala assim, vamos morrer. Deus já tinha falado, vai ser danosa. Mas aí é que entra o homem de Deus. Pastor, eu fiz errado. Todos nós podemos errar. Tomei uma decisão errada, sim. Mas existe um Deus tão maravilhoso que se nós voltarmos para Ele, clamarmos, nos humilharmos, dizermos para Ele, confessarmos os nossos pecados, pedirmos a direção a Ele, Ele é um Deus capaz de dar direcionamento, de trazer uma nova história, de fazer com que as coisas aconteçam. Às vezes não precisaria passar por tantos processos, mas eu quero dizer, talvez você não ouviu, talvez eu não ouvi, talvez a gente não ouviu, continuamos insistindo naquilo que não deveria ter sido insistido, ponto. Mas eu quero dizer que existe um Deus misericordioso, que mediante arrependimento, mediante quebrantamento, Ele tem poder para mudar a nossa história. Tinha um homem de Deus lá. Tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Foi mais ou menos, também peguei as irmãs também, né? Os homens e tal. Tem homem de Deus aqui? Amém. Diga, você tem mulher de Deus aqui? Amém. E aí eu quero dizer que há poder no clamor de um homem de Deus, há poder no clamor de uma mulher de Deus. Não entenda, não importa, pastor, eu fiz errado, eu sei, quem nunca errou, mas agora existe a possibilidade de um retorno, muitas vezes será com perdas. Mas o mais importante é que Deus te salve dessa situação. Quem está me entendendo? Eu estou vendo dizer para você aqui que há esperança para você. Eu vou repetir, há esperança. Há esperança para nós aqui, há esperança para nós. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, coloca o teu joelhinho no chão, clama ao Senhor. Eu falava pela manhã que o livro de Hebreus, capítulo 5, versos 7 a 9, Jesus, no tempo da sua carne, Ele ofereceu clamor, Ele ofereceu lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar. A Bíblia fala que certa feita, eu estava vendo em Marcos, no capítulo 1, em algumas outras passagens, em que Jesus, muitas das vezes, ele passava o dia inteiro numa batalha muito grande, curando, libertando, fazendo um monte de coisa, mas à noite, ao invés dele ir dormir, ele subia ao monte. E eu já contabilizei Jesus orando 12 horas, 10 horas, porque para ele era importante cumprir o seu propósito. E ele sabia que ele não conseguiria cumprir o seu propósito se ele não permanecesse fiel àquilo que Deus tinha na vida dele. Vamos passar. O vento contrário nos leva a depender de Deus e não cancela o seu propósito. Eu vim dizer isso aqui, o vento contrário. E às vezes é assim, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai olhar para todas as direções e vai dizer assim, não tenho o que fazer. Eu já vivi isso algumas vezes na minha vida. E em todas elas, o Senhor se apresentou. Não na hora em que eu queria, mas na hora dEle, no momento dEle, sem desistir. Orei hoje, pastor, ore amanhã. Pastor, orei hoje e amanhã, ore depois da manhã. Porque o meu pai, o teu pai diz assim, pedi e dá-se-vos-ás. Batei e a porta vai se abrir. Busca que você vai achar. Esse é o nosso Pai. Primeiro dia, vai fazendo tantas vezes quanto forem necessárias, porque uma hora o decreto do céu vai vir sobre a sua vida. E o Senhor vai começar a mudar essa história, e eu creio. Quantos creem comigo, digam amém. Aí olha só, ele diz, porque essa mesma noite, Paulo dizendo, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, deu a você
todos os que navegam com você. Dá um glória a Deus aí, querido. Diga um amém. Olha que coisa linda. Quando tem um homem de Deus, que tem comunhão com Deus, Deus é o Deus que envia livramento. Deus é um Deus que abre porta onde não há porta. Deus é um Deus que Ele tem poder para uma ordem dEle tudo mudar. E é esse Deus que nós servimos, querido. Esse Deus que a PIB de Vila da Penha serve. Um Deus que continua ativo, um Deus que continua agindo, um Deus que não está alheio ao clamor da sua igreja, mediante arrependimento, quebrantamento e confissão. O agir de Deus vem sobre as nossas vidas, e foi isso que aconteceu. Deus falou: fica tranquilo, Paulo, ninguém nesse barco vai morrer. E aí o que é mais interessante, vamos passar para o próximo. No princípio, e para a gente poder acelerar, eles ainda têm uma ideia fora daquilo que Paulo tinha dito. E o resultado é que eles começam a perder mais coisas do navio. Até que eles entenderam que Paulo estava na bênção, que Paulo estava na direção. E aí eles pararam de lutar contra e eles se uniram. Um dos maiores problemas que existem nos nossos lares e nas nossas famílias é quando um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. É quando um diz A e o outro diz B. É quando um está puxando para cá, o outro está puxando para lá. Quando não existe unidade. A falta de unidade não permite que a presença de Deus se manifeste. Porque Deus trabalha através da unidade. Você e a sua família foram chamadas e geradas para viverem em unidade e não viverem em separados. O que acontece? O inimigo tenta transformar a pressão externa em divisão interna. Ele quer trazer divisão. E você sabe que todo reino dividido contra si mesmo, ele ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá. Ei, acabou, chega de ficar de mal. Eu conheci uma pessoa que o marido dela ficava de mal dela 15 dias dentro da mesma casa. Eu falei assim, como é que vocês faziam? Devia ser com sinais. Eu não sei. Dentro da mesma casa. Sabe qual foi o resultado? Eles perderam muitas coisas. Porque o inimigo, ele quer gerar falta de unidade. E sem unidade, a gente não consegue chegar a lugar algum. O resultado foi o seguinte, para terminar a mensagem, eu queria que todos os músicos viessem aqui, que eu vou combinar um negócio com os músicos aqui, rapidinho. Nem todos os músicos aqui. Com a permissão do pastor. Pastor, você me permite? Um minutinho só que eu vou fazer com eles. Deixa eu te falar. Todos eles foram salvos. Repita comigo, todos eles. Diga mais uma vez, todos eles foram salvos. Mas e o navio? Arrebentou todo. Foram salvos? Glória a Deus. Mas tiveram perdas que não eram necessárias, que não precisariam ter, se tivessem entendido os sinais, ouvido o homem de Deus e ouvido a voz de Deus. E o que acontece muitas vezes é que nós não estamos em unidade. Ah, pastor, eu oro. Beleza, você ora com a sua esposa? Ah, não, ela ora lá, ora lá cá. Há um poder muito grande quando vocês oram juntos. Quem está me entendendo, diga amém. Ora, chama teu filho, chama todo mundo, vai orar. Vamos buscar a Deus, vamos estar trabalhando junto, porque a unidade, ela traz a presença de Deus de uma forma poderosa. Deixa eu fazer uma coisa para vocês. Vai tentar cantar uma música. Eu quero que vocês, cada um possa ir com. A gente pode escolher uma música. Cada um vai tocar num momento. Eu vou mostrar para ele o que é uma vida fora de lugar. Beleza? Pode cantar. Canta junto. Me ajuda aqui. Vamos lá então. Amém? Sem unidade,
nada acontece. E Deus quer que a gente tenha unidade. Você pode ficar de pé comigo só um minutinho? Nós vamos cantar uma canção agora. Amém? Cada um faz uma coisa, beleza? Vamos lá então. Amém? Vai ser um Nada Temerei, o louvor? Beleza. Então nós vamos cantar um louvor agora aqui, bonito, para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Começando, vamos lá. 3, 4. Se o mar se agitar, eu vou escurecer. Segura. Maravilhoso. Amém ou não? O que vocês entenderam aqui? Qual foi a harmonia que existia aqui? Tem muita casa que está assim, ó. Tem muitos lares que estão assim. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala e não acontece nada. Mas aí, escuta só. Alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Diga: céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Diga: seu amor brilhará, sempre cuidará. É assim que Deus quer a nossa família, em harmonia, em unidade, falando a mesma coisa, caminhando na mesma direção. Um reino dividido não subsiste, mas hoje tudo aquilo que estava acontecendo de errado vai cair por terra e a sua família vai se alinhar e nós veremos a glória de Deus se manifestando. Pastor, o Euroaquilão chegou, mas tem profeta aí nessa casa, tem mulher de Deus nessa casa, tem homem de Deus nessa casa, e ainda que as perdas venham, aleluia, mas o Senhor te salvará e te dará a oportunidade de viver o novo de Deus. Que Deus abençoe essa igreja poderosa e maravilhosa, em nome de Jesus, meu pastor. Nada tem, eu sei que não estou sozinho, todo poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansar em Deus. Nada
Meus queridos, que bênção. Você acha que acabou? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Antes de dar a bênção, eu quero aqui agradecer muito ao pastor Ailton, meu mano querido. Obrigado, mano. Deus abençoe teu ministério, tua casa, tua família, tudo que Deus confiar em tuas mãos. Não estou me despedindo não, que amanhã tem mais. Amanhã vamos estar juntos aí. Mas amanhã tem um papo de casal. Olha, traz um prato de salgado, traz um refrigerante, um suco. Quem deve estar aqui amanhã? Você quer aprender a lidar com pessoas difíceis? Como superar isso? Esteja aqui amanhã, vai ser um grande debate, irmãos. Depois nós vamos fazer a parte 2, a missão. Depois nós vamos fazer o retorno, até que você aprenda, né? Mas eu quero convocar todo mundo para estar aqui amanhã. E faz logo a tua inscrição. Tem gente falando assim: pastor, eu só vou receber no início do mês. Irmão, o pessoal está fazendo aqui, financiando em 4 vezes o jantar dos namorados. Ah, pastor, não tem cartão, aceita cheque fé datado? Está acertando, está aceitando. Cheque fé datado. Pela fé nós vamos chegar lá. Então, mas não deixa de ir no jantar dos namorados, não. Na semana, o Márcio e Davi, olha só, quando chegar na semana: ah, pastor, eu decidi agora, tem uma vaga. Dá, irmão, lá vai lotar. E hoje já tivemos várias inscrições aí. Corra, faça a sua inscrição, esteja lá conosco. No término tem cantina, não tem hoje? Lasanha, irmãos. Lasanha, hambúrguer. Nada de agora de ir para a Praça da Setel, para não sei o quê. A Setel é aqui atrás, aqui, ó. Hambúrguer aqui, tudo aqui. Prestigia aí a cantina Religue. Só quem foi abençoado, dá aquele glória a Deus mais forte que você puder. Amém. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, obrigado. Que bênção. Não permita, Deus, que a gente apenas ouça e não coloque em prática. Nós temos tantos problemas familiares. Às vezes há tanta gente gritando, clamando, insistindo, e o outro não está dando a menor atenção. Gere em nós a sensibilidade, para que os problemas não venham se agravar ao ponto de só um milagre para resolver. Nós precisamos hoje ter a coerência, a sensibilidade, e sairmos para viver o sobrenatural do Senhor nas nossas famílias. E ao despedir a tua igreja, eu peço que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu divino e santo Espírito esteja com toda a sua igreja agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz, até amanhã no Papo de Casal. Boa semana, que Deus a todos abençoe. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o